Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Ex-Edu, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Edu, nosso ouvinte Lenaldo, que está lá nos Estados Unidos nos ouvindo, ele encaminhou uma dúvida na última semana que nós decidimos fazer um quadro só para responder essa questão que tem a ver com inventário e sucessão. Vamos contar para os nossos ouvintes aí qual é a demanda? Vamos lá. Então, ele tem o seguinte problema, é de mais ou menos de partilha, né? Os sogros estão falecidos e há 10 herdeiros nesta família. A pergunta dele, preciso de fazer um inventário? E se todos os herdeiros assinarem, por exemplo, um contrato de venda dessa casa ou desse terreno sem fazer um inventário? Como é que fica a divisão? Bom, vamos lá. Por que a gente faz o inventário? Uma coisa que a gente precisa entender que é muito interessante. Nós não temos no nosso direito a possibilidade de um direito sem um titular, ok? Aham. Então, o que acontece? Se eu tenho, por exemplo, o direito de propriedade, eu não posso admitir que aquela propriedade não tenha um titular. E aí, o que acontece na morte? Na morte, há uma transferência imediata de propriedade para os herdeiros, para os sucessores. Eles são, aquele patrimônio é imediatamente transferido para os sucessores. E para que eu avalie, faça a aferição e a entrega justa do quinhão de cada um dos herdeiros, eu preciso fazer esse processo de inventário. Por quê? Porque o titular do bem não é mais aquele, são os herdeiros de uma forma coletivamente considerada. Através da partilha é que cada um vai ter o seu quinhão da herança. Só que o inventário, Fernanda, ele pode ser feito em cartório, diretamente, por meio de uma escritura pública. Se eu não tenho herdeiros incapazes, e se eu tenho consenso, eu posso fazer o inventário diretamente no cartório. Mas eu preciso fazer a transmissão desse bem para os herdeiros. E aí depois eu posso até colocar na mesma escritura pública que eu faço esse inventário, eu posso fazer a escritura de transmissão daquele bem, tá? Aham. Mas quem vai fazer a venda é o titular. E quem é o titular? O falecido? Não, não é mais o falecido. O titular são os herdeiros. Então eu preciso fazer o procedimento de inventário para fazer a transmissão daquele bem para um terceiro. Até porque um imóvel nessa situação, ele é bem difícil de ser vendido, né, Zedu? As pessoas não Sim, têm estabilidade, né? porque quem quer um bem imóvel precisa, para provar que é dono daquele imóvel, ter o registro, né? Sim. Então, e para fazer o registro, você tem que cumprir essas formalidades, porque senão o cartório não vai fazer o registro, entendeu? Então, assim, está falando, são 10 herdeiros, né? Tem que fazer o inventário, sim, tem que fazer a transmissão, a regularização da propriedade daquele bem, que é dos herdeiros, mas por uma questão de agilidade, você pode fazer diretamente, mas faz a transmissão, sim, tá? O Lenaldo, o ideal seria se a gente pudesse e tal. Agora, tem um detalhe também, Fernando. Ah, Quando é em cartório, eu faço isso direto. Agora, quando o inventário é judicial, eu dependo também da manifestação de todos os herdeiros e da autorização do juiz para fazer essa venda. Então, de certa forma, você vai ter mais agilidade se você puder fazer o inventário, nesse caso específico, extrajudicialmente. Você vai ter que relacionar todos os bens, mas você pode, havendo consenso entre todos os herdeiros, já dar aquela destinação específica que você quer. E, evidentemente, que alguém que vai comprar um bem não vai querer um bem, entre aspas, enrolado, vai querer um bem que esteja apto para ser levado ao registro para a propriedade do comprador, não é verdade? isso mesmo. Ainda mais numa família como a que o Leonardo citou, né? Que são 12 herdeiros, né? Se um não 10 assinar o herdeiros, né? contrato, já era. 10 herdeiros. E se um não assinar o contrato, já era a venda.
Não pode deixar essa sensação de insegurança. Então procure um advogado, o advogado vai preparar uma minuta desse inventário, vai apresentar no cartório, já dispondo sobre o destino daquele bem, não tem problema nenhum. Pode já dispor sobre o destino daquele bem. E como vai haver consenso entre esses 10 herdeiros, e se tiver viúvo, meeiro, também vai ter que assinar, né? É, já faz o ato de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente, muito mais prática, né? Sem problema, do que ter que entrar, nomear inventariante, depois prestar compromisso de inventário. Já faz isso tudo na escritura pública, no cartório. O cartório já vai fazer isso de forma bem direta, objetiva, já constando que houve o consenso, inclusive com relação à venda daquele bem, e aí aquela própria escritura já vai autorizar o inventariante ou a pessoa que for designada a assinar a documentação. Então, quer dizer, bem mais prático, bem mais direto se fazer dessa forma. E o que afasta as pessoas de um inventário? É o custo? É, o custo realmente é muito complicado, né? Embora você não pague as custas processuais logo na abertura, isso fique para o final e tal. Mas o que acontece? Nós brasileiros, apesar da nossa cultura cartorária, que veio de Portugal, né? Essa coisa de ter tudo anotado e registrado, na verdade a gente não esquenta muito a cabeça com isso, não. E aí o que acontece? Quando a gente fala de fazer um inventário, a gente fala de regularizar a propriedade de um bem, de transmitir a propriedade de um bem formalmente, porque a transmissão fática se dá com o falecimento. É o que a gente chama de princípio de Sacini. Mas a regularização daquilo, e para que eu faça a regularização, eu tenho que apresentar certidões, eu tenho que mostrar que aquele bem estava em nome do falecido, eu tenho que fazer o recolhimento das taxas para poder acertar. O que acontece que afasta muito, que demora muito, é exatamente a falta de uma documentação completa. A gente deixa sempre, depois eu vejo isso e nunca vê. Afasta também a falta de consenso. A falta de consenso é um problema sério, porque quando as pessoas já têm consenso, como me parece ser o caso desse ouvinte, a coisa é muito mais fácil, muito mais rápida. Você vai ao cartório e resolve rapidinho. Quando você não tem consenso, você tem que ir para o processo judicial, pagar as custas, os honorários às vezes de advogados são mais altos, a burocracia acaba sendo um pouco. Mas no final das contas, o inventário é sempre uma operação contábil que depende de prova documental. Você tem que mostrar, olha, o documento está aqui, a propriedade está aqui, as certidões estão aqui, ele não está devendo nada, porque antes de fazer a transferência também, Fernando, tem que apurar as dívidas, tá? Aham. Então, agora, quem paga as dívidas não é o herdeiro, quem paga as dívidas é a própria herança, através do inventariante, que faz isso aí, em alguns casos com autorização judicial, enfim. Então acaba sendo. E é claro, se você tem dinheiro para regularizar tudo, para agilizar tudo, para pagar os tributos, para pagar as taxas, as certidões e tal, é claro que aí você vai mais rapidamente. E esses custos também são deduzidos também lá no final, tá? Pode um herdeiro adiantar, se habilitar como credor do próprio inventário e receber ao final aqueles valores. Entendido. Bom, gente, essa é a dúvida do nosso ouvinte, pode ser a dúvida de vocês também, né? Não tem mistério, mas há uma necessidade de inventário que pode, inclusive, ser realizada em cartório para agilizar os trâmites. Tem pergunta chegando aqui, ó. A Patrícia acabou de me enviar. O Elton também, falando do custo do inventário, que sempre é muito alto, talvez foi o que você acabou de falar, né? Não, olha só, mas tem o imposto de transmissão também do bem, né? Porque o Estado cobra um tributo quando há a transferência do bem, seja por compra e venda, seja por transmissão causa mortes, não, doação. Então, esse tributo aí entra também no cálculo aí das despesas do inventário, tá? Uhum. E a outra pergunta, Patrícia, do Manuel. E se houver um incapaz entre os herdeiros, como é que fica? Pois é, se houver um incapaz entre os herdeiros, apesar de existir uma regulamentação do CNJ
autorizando, com toda a proteção aos herdeiros. A nossa recomendação é que esse inventário, no caso de incapaz, seja feito de forma judicial. E eu explico por quê. Que, na minha visão, apesar do CNJ já ter regulamentado, isso é matéria para ser regulamentada não por portaria, mas por lei. Não por regulamento do CNJ, mas por lei em sentido estrito. Tá? Isso é matéria de processo civil, competência é a União, isso tem que ser feito por lei, não pelo CNJ. O CNJ permite com as devidas cautelas, mas a minha recomendação é que no caso de incapazes, que seja feito o inventário judicial. Essa posição minha, Fernanda, é alvo de muitas críticas, tá? Não é todo mundo que vai concordar, muito pelo contrário, talvez eu esteja aí defendendo uma corrente bem minoritária, porque as pessoas falam, mas tem a resolução 534, se eu não me engano, 534, 530, não me lembro exatamente o número da resolução do CNJ que autoriza que seja feito diretamente com a cartório. Mas eu prefiro, por uma questão de segurança, nesses casos da existência de incapaz, fazer o inventário pela via judicial, com a participação do Ministério Público, porque aí fica totalmente seguro e até inquestionável. Não que nós vamos questionar a posição dos cartórios, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós temos uma via que, por lei, me parece ser a via mais adequada, embora o CNJ tenha autorizado os cartórios a fazer pela via extrajudicial, ainda que no caso de incapazes, com as devidas cautelas. Mas a minha orientação é que, neste caso, faça pela via judicial. Pode ser mais caro, mais custoso, mas você vai ter a garantia de que o seu processo foi analisado por um membro do Ministério Público, que seu processo foi analisado por um juiz, então que a probabilidade desse incapaz ter sofrido algum tipo de dano é mínima. Isso é bom para o incapaz e, sobretudo, para aqueles herdeiros capazes que já descartariam qualquer possibilidade de terem sido beneficiados pela incapacidade do outro herdeiro. Entendido. Tá? Obrigada, Zedu. Até segunda que vem. Se Deus quiser, estaremos aqui de volta, Fernanda.